Pessoal, eu trouxe dois temas para a gente discutir aqui nessa análise de hoje. Um dos assuntos é o tema que dá título a essa análise, motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo, mas eu trouxe outro tema para a gente discutir aqui também. Quando eu entrar nos meus 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para a gente discutir aqui, os 4 primeiros pontos são sobre o assunto que dá título a essa análise e o motivo pelo qual tu está aqui, que é o fato dos Estados Unidos e de Israel estarem aumentando a tensão militar e geopolítica em relação ao Irã por causa da possibilidade do Irã desenvolver tecnologia nuclear. Então este é um dos temas que eu vou discutir aqui com vocês hoje, inclusive com falas do Joe Biden, colocando a possibilidade de um ataque preventivo ao Irã, que é uma questão bastante grave, e me parece que aquela ideia do gato subir no telhado, né, de que o acordo nuclear aí com o Irã parece uma coisa cada vez mais distante. Tanto é que o próprio governo francês, nessa semana que está acabando, falou sobre isso. Falou que a gente tem uma janela de oportunidade no que diz respeito à questão do acordo nuclear. Se esse tempo passar, aí a gente já não tem mais chance, a coisa se perde, o atrito cresce, a tensão aumenta e a gente perde completamente o controle da coisa. Me parece que essa posição do governo francês, não sou nenhum entusiasta do governo francês, quem acompanha aqui o canal sabe bem o que eu penso do governo Macron, me parece que a posição do governo francês é uma posição que neste ponto está correta. Existe uma janela de oportunidades que parece que é uma janela que está cada vez se fechando mais. Essa janela aí talvez esteja até perdida praticamente por causa da conduta que o governo Biden tem adotado sobre o assunto. E o estabelecimento desse acordo entre Israel e os Estados Unidos envolvendo um possível ataque preventivo ao Irã, me parece que fecha a janela de vez, mas nunca vamos bater martelo sobre os assuntos, porque é possível que os norte-americanos estejam tensionando ao máximo para ver se conseguem fazer com que o Irã sente para conversar sobre uma situação de pressão maior. O que eu acho uma decisão que não me parece muito acertada, mas enfim. E também trouxe outro tema para a gente discutir hoje. Na verdade eu tenho evitado esse tema nos últimos dias, mas ele está me incomodando a semana inteira, eu vou admitir isso para vocês, tá? Tanto é que eu deixei o 5º e o 6º pontos de hoje para discutir esse tema, porque eu estou a semana inteira, esses artigos começaram a ser publicados lá na segunda-feira, e eu fui no portal do Fórum Econômico Mundial e ouvi um artigo, depois no outro dia foi outro, aí foram aumentando o número de artigos, e eu fui deixando de lado, assim, não vou tocar, vou tocar o barco aqui em algumas questões geopolíticas, vou passando alguma coisa na frente. Aí a mídia corporativa começou a dar destaque a respeito disso, vi isso num monte de portal diferente. Aí quando chegou agora sexta-feira, eu pensei, não, eu vou falar sobre isso porque eu estou incomodado a semana inteira com essa coisa, que é essa demagogia do Fórum Econômico Mundial, que não é de agora, tá? Isso aí eles já fazem há um tempão esse tipo de demagogia, utilizando a questão da igualdade de gênero, mas já usaram a igualdade racial, questão de liberdade sexual, questão ambiental, eles sempre usam essas demagogias. Eles usam pautas legítimas para fazer demagogia política, para pescar militante desavisado para a causa deles. Então eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso, porque sabe quando, se tu engolir assim, sabe, se eu não falar sobre isso vai me fazer até mal, então eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, porque está me incomodando a semana inteira. Eu vou no portal do Fórum Econômico Mundial, eu vejo isso, eu vejo essas demagogias de igualdade de gênero partindo de grupos que são os principais responsáveis por todas as desigualdades que existem no mundo, racial, de gênero, destruição da natureza, a responsabilidade toda é dos grupos que dão suporte ao Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é a racionalização e a propagação da ideologia das oligarquias financeiras. Se tem alguém que é responsável por qualquer desigualdade, são os caras. Aí começa a publicar um monte de artigo bonito sobre como seria interessante estimular a igualdade de gênero partindo do sistema financeiro transnacional, mas é preciso ser muito desavisado, a menos que as pessoas não saibam qual é a origem e o papel do Fórum Econômico Mundial. Aí eu até entendo, se tu não souber qual é o papel do Fórum Econômico Mundial. O fundador do Fórum, rapidinho, já vou entrar nos assuntos, tá? O fundador do Fórum Econômico Mundial, que é o Klaus Schwab, foi recrutado pelo Henry Kissinger, até já discuti isso aqui no canal numa análise, para ser uma espécie de cavalo de Troia para ideais atlanticistas no seio empresarial da Europa. Isso é a origem do Fórum Econômico Mundial, que utiliza essa demagogia de democracia, de inclusão, para pegar trouxa, para servir de militante para essas causas que ele propaga. Então não dá para cair nisso aí. O Fórum Econômico Mundial
é uma faceta atlanticista no seio da economia. É digamos assim, o propagador dos ideais das oligarquias financeiras que transformam o mundo num lugar muito pior todos os dias. Então não venham falar de estímulo ao combate à desigualdade de gênero, porque vocês são os responsáveis por isso. É isso que eu acho, que a pessoa não conheça o Fórum Econômico Mundial e pense, não, mas os caras estão produzindo artigo. Vá lá, ainda vá lá, porque os artigos são para lá de picaretas. Agora, conhecer o Fórum Econômico Mundial, saber qual é o objetivo e achar que realmente há intenção, aí não dá para entender mesmo. Vamos falar um pouquinho antes sobre o caso do Irã, e o caso do Irã, de Israel e dos Estados Unidos, depois eu falo um pouquinho sobre o Fórum Econômico Mundial. E mais uma vez, porque eu estou sempre aqui dando cacetada no Fórum Econômico Mundial e tomando cacetada da rede por causa disso. Criticar a pauta do Great Reset não é uma coisa muito bem-vinda nas redes das grandes empresas de tecnologia, logicamente, que também defendem o projeto Great Reset. Mas vamos continuando, né? Tem que ter espaço para todo mundo. Se não tem espaço, a gente empurra, né? Igual o ônibus lotado. Vamos conversar um pouquinho sobre o caso de Israel e Estados Unidos, então. Vou começar pelos 4 primeiros pontos sobre isso e os 2 últimos para fechar aí o vídeo sobre o tema do Fórum Econômico Mundial e da demagogia sobre igualdade de gênero. Primeiro ponto. Estados Unidos e Israel assinaram um compromisso para impedir o Irã de ter e desenvolver armamento nuclear. Repito, Israel e Estados Unidos assinaram um compromisso para impedir o Irã de ter e desenvolver armamento nuclear. Primeira coisa importante, esse compromisso foi assinado na visita do Joe Biden ao Oriente Médio, que eu já comentei com vocês que está acontecendo, tenho discutido isso aqui no canal. E esse compromisso me parece que ele revela que o acordo nuclear é algo cada vez mais distante, como eu falei no início da análise mesmo. Que pode até ter, a gente pode até estar falando da morte do acordo nuclear. Porque isso evidencia que, ao invés de haver um estabelecimento de uma conversa, de um diálogo entre os países ocidentais e o Irã, vai haver o quê? Uma medida na tentativa de pressionar o Irã de fora para dentro para que ele não desenvolva armamento nuclear. Então, ao invés de ser uma coisa dialogada, ou seja, o Irã está propondo, vocês derrubam as sanções e a gente se compromete a seguir algumas normativas que vocês propuserem. Não, os norte-americanos estão dialogando muito mal nesse sentido, o Irã está cada vez mais distante de um diálogo, e agora essa medida de pressionar o Irã de fora para dentro, através de um acordo feito com Israel, que tem armamento nuclear e é um país que ameaça a integridade do Irã, me parece que a coisa realmente, as vias do diálogo estão se esgotando cada vez mais. Segundo ponto, segundo ponto, o acordo também trata do combate, então esse mesmo acordo, esse mesmo compromisso assinado também trata do combate ao Hamas, que é um grupo palestino, e ao grupo libanês Hezbollah. Então, no meio deste acordo que trata da questão nuclear iraniana, também há um diálogo sobre o combate ao Hamas e um combate ao Hezbollah. Ambos são grupos que têm apoio do Irã para suas causas. O Hamas é um grupo político que age na defesa dos palestinos, dentro da situação de cada vez maior pressão de Israel sobre os palestinos. Inclusive tem gente que a discussão sobre um apartheid no Estado de Israel é enorme. O Joe Biden, logicamente, não tocou nesse assunto em momento nenhum, evitou essa discussão de toda forma que pôde, enquanto está passando por Israel. Então, o Hamas é um grupo político palestino, apoiado pelo Irã, e o Hezbollah é um grupo que age, é um grupo nacionalista libanês também, apoiado pelo Irã. Assim como dentro do Iêmen, o Irã também apoia grupos rebeldes que atuam contra a presença da Arábia Saudita militar dentro do país. Então, como o Irã ele instrumentaliza vários movimentos que são legítimos nos países, tá? Tanto o Hamas, quanto o Hezbollah, quanto no Iêmen, os Houthi, se não me engano, me perdoem aí se eu tiver esquecido direitinho o nome dos grupos lá do movimento dentro do Iêmen, tanto o caso dos Houthis, eu acho que são os Houthis, quanto o caso por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Pode ser que eu tenha me enganado, mas eu acho que são os Houthis. Quanto o caso do Hamas, quanto o caso do Hezbollah, são grupos que são orgânicos do país, tá? Não é nada que venha de fora, não é nada que venha do Irã.
são grupos que são orgânicos da política do país, da sociedade daquele território, que estão lutando por uma causa legítima que atende à reivindicação de porções consideráveis da população daquele país. Até por isso o Irã ele tem uma posição importante na geopolítica do Oriente Médio, porque ele gera um equilíbrio de forças, e tanto o Hamas, quanto o Hezbollah, quanto os Houthis, eles são um empecilho à agenda atlanticista na região, porque são grupos que têm uma identificação muito grande com partes consideráveis da população dos seus respectivos países. Então o Irã ele gera um equilíbrio de forças que atrapalha o projeto norte-americano e atrapalha o projeto de Israel na região. Então, para tu dissolver o Irã diz respeito a enfraquecer o Hezbollah, enfraquecer inclusive a posição da Síria, a resistência contra a intromissão atlanticista no Iraque, porque o Irã também atua, e enfraquecer a resistência dentro do Iêmen contra a Arábia Saudita e os norte-americanos. Então, o Irã ele tem um papel importantíssimo no Oriente Médio, não é só o Irã em si, ou o Irã ter ou não ter armamento nuclear. O Irã ele tem o Irã ele vai se enraizando, né, e ele consegue fortalecer grupos que são fundamentais para a resistência contra a luta anti-atlanticista na região. Então não é só o Irã em si, mas sim também os grupos que se associam. Inclusive o Bashar al-Assad, ele deve bastante ao Irã também, logicamente que estrategicamente ele também deve bastante à Rússia na Síria. Eu estou tentando condensar as discussões, tá? Por isso que eu fico escolhendo palavras aqui para não prolongar. Eu quero que todas as análises tenham normalmente assim, 20 minutos, 22, 23 no máximo, 25 estourando para não... Então eu quero ser o mais sintético possível. Por isso que eu escolho as palavras e não alongo. Daí vocês aqui continuem a pesquisa aí, ou comentem aí, a gente continua nos comentários. Terceiro ponto. Joe Biden falou sobre conflito preventivo, isso é muito grave, tá? Conflito preventivo com o Irã para dissuadi-lo a respeito do seu projeto nuclear. Aí a questão é, isso é uma pressão para que o Irã sente para negociar um pouco mais acuado, ou vamos ter uma abertura de um novo fronte militar? Aí eu acho que é demais, viu? Abrir fronte contra a Rússia na Ucrânia, abrir fronte contra a China no Indo-Pacífico e contra o Irã no Oriente Médio, na verdade faria sentido se a gente pensar pelo prisma de que são os 3 países que mais incomodam os norte-americanos. Tem a Coreia do Norte também, mas o fronte no Indo-Pacífico já dá conta disso, e daí pega a China e Coreia do Norte numa tacada só. Agora, se a gente pensar isoladamente, realmente, Irã, China e Rússia são os países que mais incomodam o atlanticismo. Abrir frontes de luta contra eles ao mesmo tempo faria sentido se não houvesse um custo para isso, um custo político e um custo financeiro para fazer esse tipo de manobra. Então pode ser que o governo Biden esteja pressionando ao máximo para ver se o Irã senta um pouco mais acuado para conversar. Acho pouco provável, Quarto ponto. Em visita à Arábia Saudita, Joe Biden deverá propor mais medidas para isolar ainda mais o Irã na região. E lógico, ele vai fazer aquela esmolada básica para ver se ele consegue um pouquinho de petróleo e que os sauditas atendam um pouco mais às reivindicações norte-americanas no que diz respeito à sua política de exportação de petróleo. Mas eu acho que, não sei se os sauditas vão embarcar nisso, porque eles ganham com a atual política que eles estão adotando na questão do petróleo. Então, muito difícil eles recuarem nos seus próprios interesses, até para atender aos norte-americanos que são os responsáveis por esse cenário maluco de preço dos combustíveis aí com a sua política atlanticista que estão levando à frente no mundo inteiro, de conflito na Ucrânia, de sanções contra a Rússia e assim por diante. E muito provavelmente pode ter um avanço da Arábia Saudita entrando nos acordos de Abraão, que são aqueles acordos que eu já discuti aqui no canal entre países do Oriente Médio e do Norte da África também, se não me engano, e Israel, para tentar isolar o Irã na região. Mas vamos ver se a Arábia Saudita vai embarcar, até porque a Arábia Saudita já vinha cogitando a hipótese de se aproximar um pouco mais do Irã para conversar sobre algumas situações específicas. Até porque a Arábia Saudita quer entrar nos BRICS, o Irã também quer entrar nos BRICS, então existe aí uma convergência de interesses, porque são países do sul global, não deixam de ser países do sul global, e que não têm os mesmos interesses dos países que fazem parte do G7. Muito embora, assim, quando a gente coloca os países do G7, os povos dos países do G7 também não têm interesse nessa agenda do Great Reset que está sendo proposta, tá? São os governantes que têm esse interesse porque são capachos das oligarquias financeiras. Agora, o povo nos países do G7 também estão passando trabalho por causa dessa agenda aí.
Quinto ponto, agora vamos falar um pouquinho sobre o caso que me incomodou ao longo dessa semana, aí, nesse restinho de vídeo que ainda temos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Só para eu externar, porque eu acho que vocês devem ter cruzado com alguma dessas notícias, foi pauta na mídia corporativa a semana inteira e na mídia alternativa também. A mídia alternativa tem assim, ó, tem mídia alternativa que se pela de medo de criticar a pauta do Fórum Econômico Mundial, porque o Fórum Econômico Mundial ele veste uma roupinha progressista. Aí tem canal alternativo que é progressista. Aí tem medo de ser pego criticando o Fórum Econômico Mundial, porque o Fórum Econômico Mundial veste a roupinha progressista. Aí fica cheio de dedo. Não, eu não vou falar disso porque vão achar que eu sou conservador e blá 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 blá. Na verdade, precisa diferenciar o joio do trigo. Primeira coisa importante, uma coisa é a pauta em si, outra coisa é quem está movimentando essa pauta por motivo instrumental farsesco para enrolar as pessoas. Então, tem que diferenciar o joio do trigo aí no meio desse processo. Mas, né, como o pessoal gosta muito de simplificar a discussão, e aí prefere nem entrar e muitos até dizem que criticar o Fórum Econômico Mundial é papo de conspiracionista. Como se o Fórum de Davos não existisse, como se os principais magnatas do mundo não se reunissem e como se esses caras não tivessem um poder do caramba para fazer seja lá o que for. Se reúnem os caras que são donos das redes sociais, das empresas de tecnologia, das redes da mídia corporativa no mundo, das grandes empresas, e esses caras não têm poder nenhum. Esses caras se reúnem com os políticos, lideranças de todos os países do mundo, muitos dos quais formados por cursos de liderança do Fórum Econômico Mundial. E esses caras não têm poder? Quem é que tem poder, afinal de contas? Não. Se eles não têm, quem tem? Então é muito mais fácil tu chamar de teoria da conspiração, até para não ter que lidar com essa necessidade de fazer uma análise um pouco menos relaxada e simplista. Mas como o pessoal, né, gosta muito de dar uma simplificada até para poder passar por cima das coisas que importam e não se indispor com certos setores, até porque tem aqueles setores mais revolucionários que é o nicho de mercado revolucionário, muito mais do que revolução, eles preferem não tocar nesse assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Quinto ponto. O Fórum Econômico Mundial publicou vários artigos, vai lá, eu até fiz um print da tela e coloquei lá no canal do Telegram ontem, o link do canal do Telegram do Verdade Concreta está na descrição aqui embaixo. Para ver como, assim, tu abre e parece um portal super preocupado com a sociedade, né? Mas o Fórum Econômico Mundial publicou vários artigos sobre a necessidade de políticas para promover a igualdade de gênero, ou seja, as mulheres ganham menos do que os homens, o que é uma verdade realmente. A gente está falando, existe a desigualdade, ninguém está negando a desigualdade nem de gênero, nem racial, nem nada do tipo, ninguém aqui está promovendo nenhum... O grande problema é que é uma pauta legítima que brota de setores que são os responsáveis por esses problemas. É uma demagogia para pescar militante, boa parte das vezes militante progressista, trouxa. Porque esses caras são os responsáveis por isso. É como se tu tivesse um portal de assassinos fazendo campanha contra o assassinato. Esses caras, eles são os responsáveis por... Esses caras têm as alavancas, esses caras que ditam a pauta do Fórum Econômico Mundial, que é uma liga dos interesses corporativos transnacionais, esses caras têm alavancas para puxar. Se eles quisessem solucionar os problemas, eles poderiam solucionar os problemas. Boa parte dos membros do Fórum Econômico Mundial, figuras que participam do Fórum Econômico de Davos, são os caras que têm dinheiro em todos os lugares do mundo, das grandes corporações. Poderiam promover a redução da desigualdade de gênero. Não precisariam esperar os 132 anos que eles dizem que vai demorar até a mulher ter igualdade de gênero. Então não precisaria fazer demagogia, poderiam fazer na prática. A menos que esse pessoal afirme que as grandes empresas têm justiça, enquanto os pequenos e médios são os responsáveis pela opressão de gênero. Seria uma espécie assim, ó, as classes médias e trabalhadoras é que são preconceituosas e machistas, enquanto os ricos é que são desconstruídos. É essa a narrativa que estão construindo? Porque esses caras têm o dinheiro do mundo. A BlackRock, o Larry Fink, faz parte do Fórum Econômico Mundial. O cara gesta, a empresa, a BlackRock, maior gestora de ativos, gesta 10 trilhões de dólares no mundo inteiro. 10 trilhões de dólares. É mais do que... 10 trilhões, não, 10 trilhões, 10 trilhões. É tanto dinheiro que eu até me perco. 10 trilhões de dólares. Os caras gestam 10 trilhões de dólares e eles não poderiam ter nenhuma política, nenhuma alavanca que eles puxem para mudar essa condição. Por que não puxam essas alavancas? Porque eles querem fazer demagogia. Tu vai ver a BlackRock, ela tem participação em quase todas as grandes empresas do mundo.
Então, a questão é justamente essa. Eu sou responsável, assim como a BlackRock, a Vanguard, a State Street, a Fidelity. Tu pega hoje 4 gestores de ativos, eles têm mais dinheiro que boa parte dos países somados. Então, esses caras virem com essa agenda do Fórum Econômico Mundial de igualdade de gênero é papinho para boi dormir. Por que não fazem vocês? Então vamos mudar. Isso aí é por um motivo. Primeiro, fazer demagogia para conquistar militante para a causa do Great Reset, que é uma agenda monopolista que eles estão disfarçando com esse discurso de inclusão. Essa porcaria de agenda da governança social e ambiental, ela tem um invólucro de inclusão e ambiental, e tem otário que cai nisso aí, para promover uma agenda monopolista. Usar a pauta ambiental para roubar recurso natural dos países, para roubar riqueza natural dos países. É uma narrativa para atacar a soberania. E tem outra. Olhem o 6º ponto aqui. O Bill Gates, que também é um filhote do Fórum Econômico Mundial, fez o curso de liderança dos caras. O Bill Gates anunciou doações para combater a desigualdade de raça e de gênero e para ajudar nas questões climáticas. Aí assim, cara, esses caras todos que fazem parte desse, que são os donos do dinheiro do mundo, aqui a gente está falando se tu é um, sei lá, se tu é um revolucionário, porque tem uns revolucionários que não dão nomes aos bois. Eles são contra um capitalismo sem cara, né? Eles são contra um sistema que não tem cara. Esses caras são a cara do sistema. Se é os caras que tu está procurando para bater, são esses. Então assim, quando o Bill Gates vem falar de igualdade de gênero, e vem falar de igualdade racial, e de combate às mudanças climáticas, ele e toda essa galera que é responsável pela desigualdade do mundo, e outra, se esses caras não são, se um cara que tem bilhões, não sei qual é a riqueza pessoal, tem que 100, 200 bilhões de riqueza pessoal, Bill Gates, se esses caras não têm dinheiro, e não têm poder, e não são os responsáveis pela desigualdade, quem é? Quem é que é responsável pela desigualdade no mundo? Então são as classes médias e trabalhadoras que são responsáveis pela desigualdade, Então quando a gente vê os caras que concentram o dinheiro do mundo falar em combate à desigualdade, tem alguma coisa muito errada aí. Quando o Bill Gates fala em dinheiro para combater a desigualdade, esse dinheiro todo vai ser canalizado para um trabalho de desestabilização de regimes soberanos. Isso aí é dinheiro para promover bagunça política nos países, para ficar arremessando a sociedade um contra o outro por causa de pauta de divisão social, que é o que o pessoal chama o tempo inteiro. Eu evito usar só para não ficar usando termos que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, que é a questão de guerra híbrida, revolução colorida, guerras assimétricas. Então, o tempo inteiro, eles ficam fazendo essas operações psicológicas, guerra cognitiva. Então, esse dinheiro todo vai ser canalizado para gerar uma bagunça enorme, para fazer um monte de gente que está todo mundo ferrado lá embaixo ficar brigando entre si. Aí fica o pobre branco, o pobre negro, a mulher pobre, o homem pobre, um dando porrada no outro, fica lá um com camisa vermelha e camisa amarela, um socando a cabeça, um monte de fudido, me perdoe a expressão, enquanto os caras lá em cima estão falando sobre igualdade, sentados com o rabo deles em cima de todo o dinheiro do mundo. Então quando eu vejo esse tipo de coisa, para mim é uma das coisas que mais me irritam, assim, é ver esses grupos falando sobre igualdade, combate à desigualdade, que é preciso promover a igualdade nos países, a gente tem uma concentração imoral de dinheiro. E a gente está vendo os caras que têm quase toda a fatia do bolo de dinheiro do mundo falando sobre igualdade. Isso aí para mim é hipocrisia. A gente está falando dos caras que excluem falando sobre inclusão. Isso, claro, mas daí usa um discurso todo, né, todo bonitinho, colorido e tal. Daí o cara vai lá, coloca uma empresa, as empresas vão lá, colocam uma mulher, um negro, uma trans, uma placa solar, um catavento eólico, e pode fazer todo tipo de barbaridade porque já é inclusiva o bastante, já é ambiental o bastante. É uma grande mentira, é um mundo colorido farsesco, não tem diversidade nenhuma, o mundo está cada vez pior. E por causa desse discurso aí. Dito isso, pegam pautas legítimas e atiram na lata do lixo, usam e enganam o otário que cai nisso aí ainda. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar financeiramente esse canal? Todas as formas de apoio estão na descrição aí embaixo, pode ser por Pix, pode ser pelo Apoia-se, tá tudo aí. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.